Por que Moisés não entrou na terra prometida? Sabemos que Moisés era líder do povo, e justo ele que libertou o povo com a ajuda do Eterno e do anjo do Senhor, e peregrinou e guiou o povo por 40 anos. Existem algumas razões que vou citar, mas elas não são a principal razão. E por fim, no final deste áudio, darei o argumento que me baseio. Uma das razões citadas na Escritura foi a desobediência ao tirar água de uma rocha em Horebe. Horebe é o Monte Sinai, na Arábia, onde foi recebido a lei, a Torá. Só que primeiro Moisés deveria ferir a rocha, e ele a feriu. Está em Êxodo 17, verso 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Só que tempos depois, o Senhor ordenou a Moisés que ele falasse à rocha. Números capítulo 20, do verso 8 ao 12. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Então Moisés, no verso 11, levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor, verso 12, disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso eu não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então aqui, todo o povo não iria entrar, por causa da desobediência e da rebeldia. E Moisés tinha ferido a rocha, ao invés de ter falado com ela. Mas com uma rocha a gente conversa? Não era muito mais coerente ferir, como Moisés fez? Né? Só que com essa rocha era para falar. Pois quem era essa rocha? Yeshua. 1 Coríntios 10, nós vemos que existia, juntamente com o povo de Deus no deserto, existia uma rocha que o seguia. E Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 10. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 3 e 4. Existe uma outra razão que está no evento dos espias, onde só Josué e Caleb daquela geração entraria na terra prometida. Isso está em Deuteronômio 1, do verso 35 ao 38. Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se dignou o Senhor, por causa de vós, dizendo: Tu também lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Então agora nós vamos para a razão principal por que Moisés não entrou na terra prometida. Isso está num evento profético que o próprio Moisés fez, né? E que Deus tinha também ordenado a Moisés que preparasse um líder. E ele escolheu Oséias, filho de Num. Nós vemos na passagem de Números capítulo 13, o verso 16, onde profeticamente Moisés muda o nome
de Oséias para Josué. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Mas nós só conseguimos entender profeticamente no hebraico, porque no português ou qualquer outra língua fica impossível de decifrar. No hebraico, a palavra Josué é Yehoshua. O que significa Yehoshua? Yehoshua significa YHWH, salva, Yah, salva. E quem tem esse nome? O próprio Jesus, o próprio Yeshua. O seu nome também significa YHWH, salva. Só que durante os tempos antigos, até o cativeiro babilônico, esta palavra Adonai salva, YHWH salva, se escrevia Yehoshua. E após o cativeiro babilônico, houve uma reforma linguística do hebraico e eles enxugaram algumas consoantes. Então a palavra Yehoshua se tornou Yeshua. Tanto que assim que o Salvador, o Messias, foi chamado no Novo Testamento. Então isso profeticamente é como se o próprio Yeshua, Jesus, através de Josué e Yehoshua, estivesse guiando o povo até a terra prometida, até Canaã. Porque no final dos tempos, o próprio Yeshua, Yehoshua, Jesus, levará o seu povo até a nova Canaã, Nova Jerusalém. Está aí a razão principal, porque Moisés não adentrou a terra prometida. Não entrou carnalmente, mas espiritualmente ele está salvo, porque ele foi um homem de Deus. Ele falava face a face com Deus, mas ele não entrou para que as profecias tivessem ensinamentos profundos e chaves para entender os tempos futuros.